Bom dia, eu sou Geraldo Freitas, quero compartilhar a palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito, e que o Espírito Santo de Deus que está na terra, que convence o homem do pecado, venha visitar o teu coração, a tua mente, seja ministrado pelo poder de Deus nessa hora. Eu trago hoje, nessa manhã, uma reflexão, o pai da difamação. Em João 8,44 diz que o diabo é o mentiroso e pai da mentira. Agora em Gênesis capítulo 2, versículo 15, e tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora aqui no Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Você vê aqui que Deus estabeleceu no jardim do Éden a árvore do conhecimento do mal. E Deus falou para Eva e Adão: não pode comer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E você tem que manter conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás entrou na serpente e enganou Eva. Assim começou a primeira difamação na terra. Desde a criação, o pai da difamação, que é o diabo, ele enganou o homem e o homem caiu na sua armadilha. O pai da difamação é mentiroso e pai da mentira. Difamar significa falar contra alguém ou rebaixar alguém verbalmente. A ideia de falar mal de alguém, falar dele pelas costas, falar dele em sua ausência, criticá-lo pelas costas, falar mal dele em sua ausência, criticá-lo maldosamente ou questioná-lo sem a pessoa possa defender-se ou se justificar. O objetivo da difamação é transmitir uma imagem ruim do caráter ou da motivação do outro. Destrói algo do mais precioso que alguém possui: a reputação ou o assassinato da reputação. Em Gênesis 3:1 foi quando começou a difamação. Quando o pai da difamação se apresentou pela primeira vez na grandiosa criação de Deus para destruir a maravilhosa comunhão do primeiro casal humano com seu Deus Criador. O diabo conseguiu isso por meio de difamação. É verdade que Deus disse, com má intenção, ele difamou o caráter e as intenções de Deus ao lançar dúvida sobre a bondade de Deus, dúvida sobre o amor de Deus, depois dúvida sobre a palavra de Deus e finalmente dúvida sobre o juízo de Deus. É certo que vocês não morrerão. Ao que o diabo disse para Adão e Eva: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vê que o diabo falou que Deus não queria que eles comessem. Foi o que o diabo apresentou para Adão e Eva: se vocês comerem, vai ser igual a Deus. E Deus não quer isso, que você seja igual a Deus. O propósito de Deus era que o homem vivesse eternamente. Mas só que o homem, Adão e Eva, obedeceu à serpente, o pai da mentira, o pai da difamação, o diabo, e eles se afastou de Deus. Como Eva embarcou naquilo e Adão a seguiu, desde então todos nós fomos infectados pelo mesmo mal. Então, desde então que Adão e Eva obedeceu a antiga serpente, o diabo, o pai da mentira, o pai da difamação, o homem morreu espiritualmente. E aí o homem foi infectado por esse vírus do pecado, e o homem foi contaminado, porque o homem, a partir do momento que ele obedeceu à serpente, o homem ele fez uma aliança com o pai da difamação. Mas Jesus Cristo ele veio, o segundo Adão, morreu por nós na cruz e nos trouxe a salvação e a vida eterna.
E hoje nós somos restaurados e transformados pelo poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo que está dentro de nós. A difamação rebaixa o outro e suja a sua imagem, enquanto o difamador exalta a si mesmo para brilhar esplendidamente, e é presunção, soberba e arrogância. O diabo, ele difamou Deus, ele mostrou ao homem o mau caráter de Deus, aquilo que Deus não era. Deus, ele tinha um amor ao homem, ele tinha um propósito de ter uma comunhão com o homem, ele tinha um propósito de dar vida longa ao homem, vida eterna, mas o homem preferiu ouvir o pai da mentira, o pai da difamação, que é o diabo. Então nós precisamos hoje pedir perdão a Deus pelo nosso pecado, se a gente agiu de forma de difamar alguém, se a gente inventou uma contenda, uma calúnia contra uma pessoa, para degrenir a sua imagem, para conseguir os nossos propósitos. Eu quero te dizer nessa manhã que você não tem uma aliança com Deus, que você não segue a Deus, você segue ao pai da mentira, ao pai da difamação, que é o diabo. Então hoje se arrependa, peça perdão a Deus por esse pecado, porque se você continuar praticando esses atos, você está em comunhão e você tem uma aliança com o diabo. É essa palavra que eu tenho nessa manhã, uma palavra de vida eterna, porque só Jesus pode nos perdoar, pode nos purificar. E hoje, se você não fez uma aliança com o Senhor Jesus, onde você estiver ouvindo a minha voz, se ajoelhe onde você estiver agora e diga: Senhor Jesus, eu ouvi a voz do pai da mentira, eu ouvi a voz do pai da difamação, mas hoje eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo, ele vai entrar no teu coração agora. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus.